that means. So I cry sometimes when I lie in a bed just to get it all out what's in my head, and I am really a little peculiar. Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma inequação bastante interessante que caiu na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, e cujo enunciado diz o seguinte: o conjunto solução da inequação x elevado a 2x maior ou igual a x elevado a x mais 3, em que x maior que 0 e diferente de 1 é, e temos as 5 alternativas aqui, gente, mas cuidado, muita gente ainda se confunde com esse símbolo do colchete virado ao contrário, tá? Então, eu vou fazer, antes de entrar no exercício, vamos discutir um pouco sobre esse detalhe que eu encontro nas minhas aulas, muita confusão entre os alunos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor que você tem um conjunto de solução. Por exemplo, eu tenho lá uma reta, aqui está o 0 e aqui, por exemplo, está o 2. E uma determinada inequação está envolvida entre 0 com bolinha cheia e 2 com bolinha vazia. O que significa isso? Bom, gente, significa que nessa inequação eu posso pegar qualquer valor entre o 0 e o 2. Quando a bolinha está cheia, significa que o 0 também faz parte da solução, mas não chega no 2. O 2 não é solução, então por isso bolinha vazia. Vocês entenderam? Então, eu vou pegar qualquer valor até chegar lá no 1,9999, mas não vai chegar no 2. Então, como é que eu coloco a resposta se fosse em termos de intervalo na forma de colchete? Eu colocaria o intervalo entre 0 e 2. Como o 2 não faz parte da solução, o colchete fica do contrário, fica de costas para ele. Entenderam? Enquanto que o 0 faz parte, então ele vai ficar o colchete virado para ele, abraçando o 0, porque ele faz parte da solução. Entenderam? Então, esse tipo de simbologia é para isso. Então, por exemplo, no item A, na alternativa A, o 0 não faz parte, o 1 também não faz parte. Mas isso está escrito aqui, né? Que o x tem que ser maior que 0, ou seja, não é maior ou igual. E o x tem que ser diferente de 1. Aí, nesse caso, eu colocaria aqui uma bolinha vazia aqui no 1, tá? Mas como esse aqui é um exemplo, não vou entrar no mérito agora. E esse outro símbolo que está aqui, ó. Então, 0 não faz parte, 1 não faz parte. Esse símbolo aqui, o pessoal fala união, né? Mas nesse caso aqui é ou também pode ser, tá? Ou, então eu tenho essa alternativa, ou entre o 3 e o infinito, ou seja, o 3 faz parte da solução. O infinito, claro que tem que sempre virar de costas para ele, porque infinito não tem limite, tá certo? Então, por isso que o infinito, quando você vai fazer simbologia de infinito, sempre vai ficar com esse colchete virado ao contrário. Bom, aqui embaixo, tranquilo, é o B, tranquilo. A alternativa C, também aqui, ó. O 3 faz parte e o infinito, claro que não. O D é o real e o E, também símbolo, muita gente esquece, é o símbolo de conjunto vazio. Ou seja, não teria nenhuma solução. Beleza? Agora vamos à questão. Pessoal, isso aqui trata, então, de uma inequação exponencial. E vamos pegar aqui um exemplo bem típico, tá? Por exemplo, 2 elevado ao cubo é maior do que 2 ao quadrado. Isso você já sabe, né? Porque 2 ao cubo dá 8, 2 ao quadrado dá 4. Então, quando as bases são iguais e são maiores do que 1, o expoente mantém a mesma igualdade das bases. Ou seja, se 2 ao cubo é maior do que 2 ao quadrado, significa que o expoente 3 é maior do que o expoente 2. Ah, professor, por que não pode ser 1? Por que tem que ser maior do que 1? Porque vocês vão ver o seguinte. Por exemplo, meio ao quadrado e meio ao quadrado com meio ao cubo, por exemplo. Qual símbolo eu vou colocar aqui? Então, eu vou fazer o cálculo primeiro. Meio ao quadrado vai dar 1/4, meio ao cubo vai dar 1/8. Ora, se você pegar uma pizza, dividir em 4 pedaços, e a mesma pizza em 8, qual que vai ser maior, o pedaço maior? Claro que é de 1/4. Então, 1/4, nesse caso aqui é maior. Então, aqui seria maior. Ah, então vocês perceberam que o expoente, nesse caso,
é menor do que 3. Então, quando o valor varia entre 0 e 1, considerando só os números reais, vai gerar nesse intervalo uma fração própria. O que é isso, professor? Fração própria é aquela onde o numerador é menor do que o denominador. Enquanto que, a partir do 1, os intervalos entre dois números inteiros, considerando, claro, o campo dos números reais, sempre vai dar uma fração imprópria. O que é isso? Fração imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador. Beleza? Entenderam? Então, quando a fração é própria, como esse caso aqui, numa desigualdade, numa inequação, quanto maior o expoente, menor será o valor resultante. Entenderam? Bom, agora, se vocês já entenderam, agora vamos fazer a questão e você vai entender tranquilo. Então, tenho lá a inequação x elevado a 2x maior ou igual a x elevado a x mais 3. Considerando, então, que o x seja maior do que 1, então, para x maior do que 1, eu posso considerar, então, que a desigualdade dos expoentes também são iguais, ou seja, 2x é maior ou igual a x mais 3. Passando esse x para cá, vai ficar 2x menos x maior ou igual a 3. Mas 2x menos 1x vai dar x. Então, x maior ou igual a 3. Então, olha só, gente, que legal. Se você pegar o 3 e substituir no lugar do x, então vamos fazer só para fazer essa demonstração aqui, ó. Olha só. Se eu colocar no lugar do x igual a 3, por exemplo, vai ficar 3 elevado a 2 vezes 3 é maior ou igual a x, que é 3 elevado a 3, né, mais 3. Sempre considerando x igual a 3. Aqui vai dar 2 vezes 3 dá 6. 3 elevado a sexta potência é maior ou igual a 3 elevado a sexta. Mas não é maior, professor. Mas ele é igual. Então, a partir desse valor do 3, eu posso usar qualquer valor. 3,1, 3,2, 4, 5, 6. Sempre essa inequação vai ficar válida. Agora, entre 0 e 1, o que vai acontecer, gente? Vamos pegar aqui um valor qualquer entre 0 e 1. Então, para x menor do que 1 e maior do que 0, a condição do próprio enunciado aqui, tá? X é maior do que 0, diferente de 1. Mas sempre numa inequação, gente, considere esse intervalo que é importante. Por quê? Olha só. Entre 0 e 1, qual uma fração bem fácil? É o meio, não é isso? Então vamos pegar aqui, ó. X igual a meio, por exemplo, tá? E vamos substituir no lugar do x o meio. Então vai ficar meio elevado a 2 vezes o meio, né? X é meio, maior ou igual a meio elevado a x, que é meio, mais 3. Bom, cortando 2 aqui com esse 2, então vai ficar meio elevado a 1, né? Porque 2 com 2 cortou, ficou 1, maior ou igual a meio elevado a meio, mais 3 meio vai dar 3 meio, certo? 3,5. Ora, qual que é o expoente do meio aqui? É 1. E qual que é o expoente aqui? É 3,5. Ah, então quer dizer que quando eu escolho um valor entre 0 e 1, o expoente 1 é menor do que 3,5. Tem que ser, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, quando x tem um valor entre 0 e 1, o expoente maior será sempre no valor menor da fração. Entenderam? Então, o que eu posso concluir com isso? Que uma das soluções aqui, ó, no primeiro caso, se o x é maior ou igual a 3, pode ser 3? Pode. Então, uma das soluções é essa aqui, ó, 3, e vai qualquer valor acima do 3 até o infinito, então mais infinito. Só que o infinito nunca fecha ela, tá? Deixa sempre o colchete aberto assim. E qual que é o outro valor que corresponde? O outro valor que corresponde é o 0, não é isso? Só que o 0 não é incluso. Por isso que o colchete tem que virar de costas. E o 1 também não pode, então tem que ficar assim, ó. Qualquer valor que você escolher entre 0 e 1, qualquer fração, né? Fração própria, meio, 1/3, 1/5, não importa. Se você substituir aqui no lugar do x, vai validar essa desigualdade. Entenderam? Então, quais são as alternativas que contêm essas duas respostas? É a alternativa A de amor, A de amizade, A de abraço. Está aqui, ó. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, isso aqui é bastante teórico, mas se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários
que eu faço questão de tirar qualquer dúvida que tenha restado aí. Beleza? E se você entendeu ou achou que a aula valeu a pena, então deixa feita a sua inscrição caso ainda não tenha feito e deixe também o seu like, que é muito precioso para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado, extrema dedicação, para que você entenda integralmente cada questão, passo a passo, linha por linha. Beleza? Convide também aquele seu amigo do ensino fundamental ou do ensino médio para que venha conhecer esse nosso trabalho e ampliar assim o maior número de beneficiados com essas aulas. Ok? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!